Hoje nós vamos falar um pouco sobre o feminismo, mas antes eu quero que você me procure lá o meu canal no YouTube, Seminário Crítica e Crise, que eu tenho alguns vídeos sobre o feminismo, onde eu vou dar alguns outros detalhes, certo? E quem tem Instagram, ou desculpe, Telegram, me procure também no meu canal, Prof. Oswaldo Bastos. Se inscreva lá no meu canal, do Telegram. Tem informações lá bastante interessantes para você, com certeza. Muito bem, vamos lá. Primeiro, como sempre, eu vou pontuar alguns aspectos importantes. O primeiro deles é a ideia de revolução. O que é que significa revolução? Revolução significa inversão, inverter. E no sentido que nós temos, a partir principalmente do século XVIII, inverter de um mundo crístico para o mundo do anticristo. Isto é muito importante para você entender o que será dito aqui nessa live. A outra questão importante é que eu vou fazer algumas colocações a respeito do feminismo, mas depois eu vou partir para uma questão um tanto abrangente, na qual o feminismo está inserido nessas questões, e você vai poder entender não só o feminismo, mas também muitas outras coisas que estão acontecendo hoje, e até por que o feminismo ganha espaço, um espaço significativo no mundo de hoje, por conta desses aspectos que eu vou ressaltar. Muito bem. Existem duas origens, digamos, nós podemos dizer assim, grosso modo, para o feminismo. Existe aquela origem ali no século XIX, quando algumas mulheres se tornaram inclusive letradas, intelectuais para a época, estavam batalhando por certos direitos para as mulheres. Eu costumo dizer que esse foi o lado saudável do feminismo. Lembrando que os direitos que foram conquistados sempre foram dados por homens. Não foi nenhuma feminista que conquistou nada, nem nos dias de hoje. Certo? Muito bem. Mas existe um outro lado do feminismo, que é esse lado perverso que nós conhecemos muito bem nos dias de hoje. E que para entender esse lado perverso do comunismo, nós temos que nos determos em determinados aspectos, inclusive de ordem teológica. Algo que eu já expliquei com mais detalhes em outros vídeos do meu canal. Muito bem. Como ponto de partida, vamos pegar ali aquela passagem da Bíblia em que a serpente, Satanás, está dialogando com Eva. Primeiramente, por que Eva? Muitas feministas, pessoas de cultura irrisória, escritoras de panfletos revolucionários, costumam dizer que é mais uma prova do machismo. A Bíblia quer mostrar que a mulher era mais fraca. Isso é conversa, argumento de gente de pouca cultura. Na verdade, muito pelo contrário. A serpente ela vai atacar a mulher exatamente porque a mulher era e é o pilar da casa.
E se ela destruísse, se ela abalasse esse pilar, toda a estrutura estaria comprometida. Então a serpente não foi atingir a mulher, Eva, porque ela era mais fraca, mas porque ela era importantíssima para destruir toda aquela estrutura familiar. Muito bem. Gravem bem cada passagem e palavras do que eu estou dizendo. Mas qual é o ponto mais interessante aí para o nosso entendimento aqui desse diálogo entre Eva e Satanás? É quando Satanás tenta induzir Eva a comer o fruto de uma árvore, de uma determinada árvore. E Eva olha para a serpente e diz: eu não posso comer aquele fruto, porque se nós comermos aquele fruto, nós morreremos. E como é que a serpente responde a esta afirmação de Eva? A serpente põe dúvida na cabeça de Eva. O diabo, ele é um expert em criar confusão. E primeiramente confusão mental e espiritual. Daí porque ele cria confusão na cabeça de Eva. Ele cria a dúvida. Então ele responde para Eva com uma pergunta: morrer? Como que ele diz? Será que você vai morrer mesmo? Só que a morte aí, o morrer é no sentido não do defunto, cadáver, óbito, mas no sentido de romper com a fonte da vida, que é Deus. Então, quando Eva afirmou que não podia comer o fruto, senão ela ia romper com Deus e iria, por isso, morrer, Satanás pôs uma dúvida. Será? Morrer? É aí que começa o lado mais perverso, ou o lado perverso do feminismo, tal como nós conhecemos hoje. E nesse sentido, toda revolução ela tem uma origem luciférica ou satânica. Pelo amor de Deus, não... preste bem atenção no que eu estou dizendo e vá pesquisar, porque você acreditar ou não no que eu estou dizendo não vai mudar a realidade. Preste bem atenção. A dificuldade das pessoas hoje em lidar com a realidade é muito grande. Então as pessoas acham que negar a realidade é o suficiente para que elas possam viver bem. É preciso entender que todo movimento revolucionário tem uma origem luciférica ou satânica. Existem algumas pequenas diferenças entre os dois movimentos, mas eu não vou me prender aqui agora. O que importa é que o feminismo, fazendo jus à sua abordagem do feminino, como esse movimento assim compreende, ele não vai adotar como demônio o mesmo demônio que os outros movimentos adotaram. Lúcifer ou Satanás. O movimento feminista ele vai adotar um demônio feminino que chama-se Lilith. Lilith está em diversas mitologias, retratada em diversos tempos. Mas, resumindo bastante para o que aqui nos interessa, o demônio Lilith, o demônio feminino Lilith, é sempre retratado com as seguintes características, preste bem atenção. Uma mulher humilhada, motivada pela raiva e pela vingança, e que está sempre disposta a matar crianças. Percebeu agora? Matar crianças. Revolta, raiva, vingança, matar crianças. Daí porque tão importante para o movimento feminista, dentre outras características,
o aborto. E mais do que isso, e nós vamos ver aqui agora. Continuando então essa ideia, dessa origem satânica, o movimento feminista ele tenta conduzir a mulher a uma imagem, a uma semelhança bem distante, o oposto daquela imagem e representação de Nossa Senhora Santa Maria, Mãe de Jesus. As mulheres não podem ter esta imagem, este perfil, não só a aparência, mas também o perfil psicológico, sentimental e espiritual, que se aproxime de uma mulher santificada. É preciso, ao contrário, é preciso adotar uma aparência demoníaca, oposta à santidade, oposta à pureza. É preciso se afastar de uma aparência, de um perfil psicológico, emocional, espiritual digno. É preciso adotar o oposto, revolução, inversão. É preciso adotar o perfil da mulher degenerada, caída. Daí porque qualquer característica que você adote, que se aproxime ou que lembre daquela tal, lembra que agora, antigamente, outro dia surgiu com o Temer e com a esposa dele, recatada aí do lar, você, obviamente, você mulher será logo agredida e chamada de, no mínimo, submissa, que é subserviente ao marido machista. Muito bem. E por último, ainda nessa questão do feminismo, é preciso para a gente fechar um pouco essa etapa da minha explanação aqui, é preciso que você comece a entender, aprender a interpretar o símbolo do feminismo. Qual é o símbolo do feminismo? Um punho fechado com uma cruz invertida. O movimento está dizendo: nós somos satânicos, nós somos infernais. Você é que não quer enxergar a realidade que está diante dos seus olhos. O punho fechado, ele é um símbolo exatamente porque as pessoas não têm, particularmente aqui no Brasil, as pessoas não têm noção de quanto o satanismo e o luciferianismo ele é expandido e penetrando e fazendo parte, inclusive, de muitos teóricos das ciências humanas, filósofos, inclusive. Né? A pessoa pensa que é uma coisinha assim, sabe, de chegar na meia-noite, fazer um ritual de sangue, um pacto e tal, pedir alguma coisa. Não, uma coisa muito mais séria do que você imagina. E já no século XVIII, muitas vezes apareceram sociedades que genericamente se denominavam como sociedades dos punhos. E o que é fundamental que significa esse punho? Algo que está inclusive na nossa Constituição. Aprenda agora. E vê o que é que dá copiar, colar, sem saber o sentido das coisas. Aprenda agora. Todo poder emana do povo, porque não vem mais de Deus. Então, dentro da própria Constituição brasileira existe uma expressão genuinamente satânica que o povo repete a todo momento sem saber o que está falando. Acho que nem sabia o que estava, nem o que colocou lá. Todo poder emana do povo. Rompimento. Punho é agressão, é violência, é rompimento, porque não vem mais de Deus. Então, daí porque, genericamente, a partir do século XVIII, principalmente, o punho fechado vai simbolizar
todo um conjunto de organizações intelectuais iluministas que, ao priorizarem a razão, prescindiam da necessidade da influência de Deus e do Espírito Santo nas suas inspirações. Todo o poder emana do povo, não mais de Deus. Todo o poder, sem exceção. E a partir desse momento, então, o punho fechado vai significar exatamente o que? O símbolo do satanismo. E para completar, no símbolo do feminismo, você tem a cruz invertida. Preste atenção no que você está vendo. Quanto ao punho, eu até admito que você não sabia. Mas você não está enxergando que ali tem uma cruz invertida? Inverter, revolucionar. E se você for pesquisar bem sobre isso aí na internet, você vai descobrir, inclusive, que nos anos 60 e 70, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, muitas revistas feministas, tinham como título quem? O demônio feminino Lilith. Várias revistas tinham o nome Lilith, exatamente em homenagem a este demônio feminino. Muito bem. Mas como é que é possível a revolução se concretizar? Como é que é possível a revolução acontecer? Eu quero abrir aqui um parênteses e pedir a você que participe dessa live e coloque alguns temas que você gostaria que eu abordasse nos nossos próximos encontros. Se eu puder atender, eu vou atender. Não tem enroleixo comigo, não. Se eu não puder, se eu não tiver traquejo no assunto, eu não vou falar. Mas se eu puder atender, eu vou atender. Eu gostaria de manter essa interação mais próxima com você. E você pode colocar aí os temas que você gostaria que fossem abordados nas próximas lives. Mas continuando, como a revolução pode acontecer? Qual o contexto em que a revolução pode acontecer? Qual o contexto em que essas agendas revolucionárias podem ganhar espaço? Exatamente num contexto de inversão. Mas esta inversão é uma inversão, antes de tudo, psicológica e espiritual. Uma inversão, digamos assim, mental. Eu preciso inverter a sua maneira de pensar e de enxergar o mundo para que eu possa convencer você de que o que está diante dos seus olhos não é o real. O real é aquilo que a minha narrativa ideológica afirma para você. Você está acostumado a vivenciar isso várias vezes. Muitas pessoas estão acostumadas a fazer isso. Sabem que estão fazendo, mas não sabem a origem dessa miséria. Observe no seu trabalho, às vezes até nas suas relações familiares. Quando uma pessoa lhe acusa de alguma coisa, ela vem com uma versão de acordo com o interesse dela. Veja bem o seu chefe. O seu chefe, ele está a fim de lhe demitir. Mas ele vem com uma versão sobre algo que você fez, ou até cria-se algo que você fez a partir de uma atitude que você teve, que não tem nada a ver com o que você fez, com o que você estava pensando naquele momento. Como é que você se sente? O impacto disso em você. Você automaticamente tenta reagir e tenta dizer, não foi assim. Peraí, não foi assim, mas aquele sorriso irônico do seu chefe é como se dissesse, a sua sentença já está publicada. A verdadeira versão é essa que eu estou te dando, e não essa que você está buscando utilizar para se defender. Você fez isso mesmo. E muitas vezes, demitido ou não, você ainda se coloca uma certa culpa, né? Você faz, poxa, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo com fulana, com fulano, olha aí, ó, distorceram. Exatamente.
O diabo usa todas as pessoas a todo momento, principalmente aquelas que não são vigilantes na oração em Deus, para criar confusão na mente das pessoas e na relação entre as pessoas. Agora vamos pegar esse pequeno exemplo da relação de trabalho ou até mesmo familiar e vamos levar para o mundo, particularmente o mundo de hoje. Essa confusão psicológica, essa chamada loucura das massas, ela acontece em 4 fases. E eu vou aqui tentar resumir cada uma dessas fases e você vai começar a refletir sobre o que está acontecendo hoje. Muito bem. Numa primeira fase, para que eu possa fazer com que o ser humano, para que possa se fazer com que o ser humano perca a capacidade de se conectar com a realidade, de reconhecer a realidade que está diante dele, a primeira coisa é partir de uma dimensão bem genérica, bem ampla. A Terra, o mundo, o universo. Existe vida em outros planetas ou não? Nós estamos sozinhos ou não? Tem um cientista aí que mandou uma mensagem que está esperando a resposta do extraterrestre. Talvez isso leve alguns anos. Não sei. Vamos aguardar. Você aguarda. Isso. Ao invés de cuidar da sua vida, que é mais importante, você fica aguardando. Todo dia você vai olhar no Facebook se o extraterrestre já respondeu àquela mensagem de algumas ondas sonoras de não sei o que o cientista mandou. Muito bem. Mas aí, para você entender melhor, começa um tal de um aquecimento global. O mundo está derretendo. O mundo está derretendo e vai todo mundo vai se afogar. Não vai ficar mais nada para ninguém. Quando, na verdade, o mundo está tendo cada vez invernos mais rigorosos. E os cientistas sérios não são esses comprados por fundações que publicam seus trabalhos de acordo com os interesses de quem paga. Os verdadeiros cientistas estão cansados de mostrar que não tem aquecimento nenhum. Que nós estamos muito mais para um resfriamento do que para um aquecimento. Mas para completar essa história, alguém diz algo mais interessante ainda. Olha, nós vamos ter carro elétrico para que os combustíveis fósseis não poluam mais o planeta. Aí você, puxa vida, era tudo que eu queria. Não é assim que você faz? Poxa, será que algum dia eu vou poder comprar um carro elétrico? Como você se afastou da realidade, você não consegue pensar o seguinte: para você, da onde vem a eletricidade? A eletricidade, até onde nós conhecemos, ela só pode vir da energia atômica, que é extremamente perigosa para a natureza e para a humanidade. Ela só pode vir de hidrelétricas, que de fato destroem parte de algum meio ambiente. E o que é pior, das termoelétricas, que para funcionar precisam queimar combustível fóssil, que é o diesel. E você acredita que o carro elétrico vai diminuir a poluição e a destruição do planeta. Você percebe como você está envolvido já nessa primeira fase ampla, que ainda estou tratando de mundo? Você está envolvido em não enxergar as contradições e admitir como coerente o que é algo completamente incoerente? É isto que nós podemos chamar de a loucura das massas. Mas vamos para o segundo momento, a segunda fase. Nessa segunda fase, você vai ser levado a perder o contato emocional com a realidade. Isso é muito sério. O contato emocional com a realidade.
Você vai começar a acreditar na ideia de que deve ser permitido o aborto porque o corpo é seu. Meu corpo, minhas regras. E você começa a ter aí, de fato, o quê? Uma coisificação do ser humano, inclusive desde a sua concepção. Ah, você acha que isso eu estou fazendo exagero, né? Mas eu vou lhe mostrar até onde isso pode chegar na mente de uma pessoa que já foi corrompida por essa loucura das massas. Aguarde só um minuto. Hã? Daí também eu vou poder acreditar em ideologia de gênero. Que apesar de eu ter nascido homem, eu posso ser mulher. E mais. Hoje você tem mais de 100 categorias de gênero. Eu posso me sentir mulher, crocodilo, cachorro, cavalo, égua. O que eu quiser. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão se apartando da realidade. Qual é a minha realidade? Eu sou homem do sexo masculino. Eu não posso ser mulher? Nunca. Mas me convenceram de que eu posso me sentir. E que se alguém for contra isso, é um preconceituoso. Percebe como as coisas vão caminhando? Né? E essa própria ideologia de gênero que as pessoas estão, muitos pais e mães negligentes, covardes. Eu vou repetir aqui. Pais e mães negligentes e covardes, porque isso se expandiu nas escolas graças à omissão e à covardia de muitos e muitos pais e mães. Tá gravado, pode dizer que eu falei. Hã? Essa ideologia de gênero ela é muito, ela tem uma lógica, digamos assim, ela tem um sentido muito mais perigoso do que o que vocês imaginam. Quando ela é aplicada em estrito senso à questão da ideia de que existe um sexo, mas existe um gênero, já não é mais sexualidade, é um gênero. De onde vem essa ideia? Acho que ela vem de Sartre. Sartre ele traz a ideia de que o famoso suposto filósofo francês, o cerne do existencialismo sartreano, para Sartre, primeiro vem a existência para depois a essência. Primeiro eu nasci para depois chegar a ser algo. Alguém. Alguma concepção de mim mesmo. Simone de Beauvoir, que era amante de Sartre, ela pega isso e leva para a questão sexual. Ninguém nasce com uma essência sexual. Primeiro a existência, para depois uma identidade sexual. Muito bem. Mas isso está sendo levado para além das fronteiras do absurdo. Se é que nós podemos falar assim. Se você está preocupado com o aborto, e que deve se preocupar, eu já avisei várias vezes em palestras e vídeos do meu canal, já está chegando aí e já está sendo discutido isso na Europa e nos Estados Unidos, o chamado aborto pós-parto. Por que aborto pós-parto? Porque exatamente, perceba até onde é que vai essa doença psicológica. Se primeiro eu nasci para depois criar uma essência, se primeiro eu nasci com o sexo masculino para depois me tornar algo sexualmente que eu entendo como tal, aquele ser humano que acabou de nascer dentro dessa concepção, continuando o raciocínio, esse ser humano não é absolutamente nada. Se primeiro houve um nascimento para depois a essência, enquanto eu não me tornar a essência, eu não sou.
Por isso que matar uma criança ao nascer, chegando ao ápice do culto a Moloque, por isso que matar uma criança ao nascer é matar o nada. É matar algo que não existe enquanto ser. Porque ela não é, ela ainda virá a ser. Enquanto ela não vir a ser, eu não estou matando coisa alguma, senão um monte de carne e osso. Vocês estão entendendo até onde está indo essa doença mental? Essa loucura das massas? Hã? E isso você já viu em dois exemplos. Aí agora nós vamos partir para uma dimensão ainda maior. Você já viu dois exemplos baseados na narrativa da dívida histórica. O holocausto nazista contra os judeus, o genocídio contra os judeus na Alemanha, quando foi sendo construído devagarzinho, ninguém percebeu, mas pouco a pouco começou a surgir a propaganda comparando os judeus a ratos. Fosse no rádio ou no cinema, ainda não tinha televisão. Outdoors, propagandas. Os judeus iam sendo comparados a ratos. A coisificação do ser humano. Chegou o momento em que, uma vez convencidas as pessoas de que os judeus eram ratos, os ratos devem morrer. Ora, se os ratos devem morrer e os judeus são igual a ratos, logo, os judeus têm que morrer como ratos. Esta é a lógica perversa que estas ideologias levam as pessoas às loucuras das massas. E num exemplo mais recente, para você que é tão cético, isso já passou, Oswaldo, vira a página, tá certo. Mas antes de eu virar a página do Holocausto, tem mais uma para eu te lembrar, você que não prestou atenção. Quando lá na África, anos 90, meados dos anos 90, houve o famoso massacre de Ruanda. Enquanto os Hutus mataram algo em torno de 800 mil Tutsis em apenas 100 dias. Na maioria das vezes, no facão. Por quê? Por causa da dívida histórica. E pouco a pouco surgiu uma propaganda igualzinho lá atrás, que você pensou que tinha virado a página. Pouco a pouco foi surgindo uma propaganda comparando os Tutsis às baratas. Os Tutsis eram baratas. Ora, uma vez que as pessoas estavam convencidas que os Tutsis eram baratas, se as baratas devem morrer e os Tutsis são iguais às baratas, os Tutsis devem morrer iguais às baratas. Outra vez a história se repetiu. Então, observe como estas ideologias coisificantes da vida, coisificantes do ser humano, depreciativas do homem, que apartam o homem de Deus, a que tipo de domínio diabólico elas podem levar. E o feminismo é um movimento importantíssimo. Todos os movimentos, todos eles, eu não retiro aqui nome de nenhum, todos eles fazem parte desse complô satânico luciférico para destruir o homem, a humanidade, que é a grande, preciosa obra de Deus. E a terceira fase? A terceira fase é aquela em que você já está praticamente perdido. Você já perdeu completamente a sua capacidade de raciocínio. Porque você está entregue ao medo e à narrativa ideológica. Muito bem. Você é levado primeiramente para um raciocínio mágico.
Tem duas vertentes dessa terceira fase. Qual seria a terceira fase? Você é levado para o raciocínio mágico. O que é um raciocínio mágico? É aquele que tantas pessoas lhe dizem hoje, vendem cursos nas redes sociais, livros, em que as pessoas dizem assim, olha, eu tenho um PDF aqui, basta você clicar, que vai fazer você ficar rico em 2 meses. Milionário. Baixe meu PDF. Depois assista o meu curso e você vai ficar rico, eu lhe prometo, em 2 meses. Tudo depende de você. Se você não está rico ainda, é porque você não desenvolveu a sua potencialidade. Como dizia o Barack Obama na campanha dele para presidente nos Estados Unidos, ele falava uma frase que é parte desse mundo mágico, né? Sim, nós podemos. Era a frase que o Obama mais repetia. E veja como ele conquistou as massas e foi eleito. Ele levou as massas para o mundo mágico. Ou seja, não importa o seu contexto, não importa nada. O que importa é que eu tenho a lição para você se tornar rico. Eu só quero que você converse com alguém que nasceu pobre e ficou rico, sem desonestidade, com trabalho, dedicação, e pergunte a essa pessoa quanto tempo ela de fato levou e quanto duro ela deu para ficar rica. E depois compare com o PDF que você baixou no Facebook, prometendo a você ficar rico em 2 meses. Aí você vai compreender a diferença entre o mundo mágico e a realidade. Mas não é só isso. Levar você para o mundo mágico, a partir do medo e da ficção, dizendo a você que tudo só depende de você mesmo, é algo muito perigoso. Muito perigoso. É muito mais perigoso do que dizer a você que simplesmente você pode ficar rico em 2 meses. E eu vou te mostrar agora. Acompanhe meu raciocínio. Você foi hoje numa loja para comprar um celular novo e eu sou o vendedor da loja. Ao chegar na loja, você me pediu um sofisticado modelo de celular, porque você tinha diversas necessidades profissionais, pessoais, enfim. E eu te mostrei um determinado aparelho, uma determinada marca. E quando eu te mostrei, quando eu te apresentei todas as características daquela marca, você ficou fascinado, você disse, poxa, era isso que eu queria. Isto vai salvar a minha vida. E você falou isso. Isto vai salvar a minha vida. Preste bem atenção. Salvar a minha vida. Você falou isso. Você pensou isso. Você ficou tão empolgado que você falou, tá isso para o vendedor, para mim, vendedor. E eu também fiquei empolgado porque estava fazendo minha venda, a única do dia. Mas, enquanto nós caminhávamos para o caixa, para você fazer o pagamento, honestamente eu tinha que lhe fazer um alerta. Eu tinha que dizer, olha senhor, ou senhora, só tem uma questão. Este celular, ele está em fase de experimentação. E além disso, o fabricante não se responsabiliza por nenhum dos panes, dos defeitos, dos problemas que esse celular vinha apresentar. A pergunta é, você compraria este celular? Eu tenho certeza que não. Com toda a sua empolgação, a partir do momento que eu, vendedor, te dei estas informações, você não iria chegar ao caixa para passar o seu cartão. Mas você está aceitando e protestando. Ah, como você é esclarecido. Como você ainda tem conexão com a realidade, não é? Para não dizer o contrário. Você está protestando porque não tem um tal de um líquidozinho para botar dentro de você. Eu não posso dizer o nome. Não é verdade? Você está protestando. Você está chamando de genocida alguém que, por algum acaso, sei lá, cadê o líquido para botar dentro de mim? Um detalhe, vamos lembrar do celular. Os donos, os fabricantes desse líquido, já avisaram que ele está em fase de experimentação, que você é uma cobaia. A fase 3, bacana. Eles já avisaram que isso é uma experimentação e já avisaram também que não vão se responsabilizar de forma alguma pelos danos causados pela inserção desse líquido em você. Mas você insiste em acreditar que isso é para salvar a sua vida. Percebe como você perdeu a conexão com a realidade?
Eu dei dois exemplos diferentes, mas seguindo a mesma lógica um do outro, sem tirar nem pôr, sem exagero. No primeiro você recusa. O primeiro que você pode empurrar o celular para lá, você, como ser inteligente, ainda racional, ainda próximo da realidade, você imediatamente fez o quê? Recusou. No segundo, um líquido que nunca mais sairá de você, você briga para que seja colocado dentro de você. Você percebe aqui que você está correndo um sério risco de ser mergulhado nesse mar de trevas mentais, essa loucura das massas, e não voltar mais? E para terminar, a fase 4, que a gente fecha com o feminismo mais objetivamente outra vez. Nessa fase 4, nós já estamos completamente apartados de Deus. Se eu já posso ficar rico em apenas 2 lições, se eu já posso fazer o que eu quero e que tudo que acontece na minha vida só depende de mim mesmo, como dizem os vendedores do pensamento mágico, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais dos desígnios de Deus. E se eu não preciso mais de Deus, Deus passa a ser, no máximo, um mito, como todos os outros. E a Bíblia, apenas uma coletânea de crônicas históricas, e que a maioria delas ainda carece de comprovação científica. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu like, participe, vá no meu canal no YouTube, vá no meu canal no Telegram. Deixe sua opinião, deixe suas sugestões. Que Deus abençoe você e a sua família. Viva Cristo Rei e até o nosso próximo encontro.